Karine, falando em emoção, existem Uhum. até inclusive estudos que dizem que o campo energético do coração chega a ser maior do que o campo energético do cérebro. Olhando para isso, a gente percebe que o ser humano ele é gerido pelas emoções. Aonde que a meditação ajuda nas emoções? Pois é, por que a meditação vai ajudar na gestão das emoções? Como você falou, né, não é bem controlar, porque as emoções elas são automáticas, elas são Uhum. feitas para a gente sentir e elas acontecem, né? Imagina, a gente passa muito tempo fugindo das emoções que são conhecidas como negativas, né? Do Aham. medo, da raiva, da tristeza. Mas imagina se a gente não sentisse medo, a gente já Pois está é. diante de uma situação de perigo e não ia se prevenir de um perigo. O medo é Aham. um alerta, né? Algo que a gente precisa sentir. O problema é quando a gente sente medo o tempo todo de tudo, de coisas que não são nem perigosas, né? É quando há essa desregulação, mas fica desproporcional. Ou quando a Uhum. gente começa a sentir raiva de tudo na vida, né? Frustração, ou estar triste por tudo, ou não conseguir estar feliz com certas coisas. Então, as emoções, elas vão vir. Eu aprendi a fazer as pazes com as minhas emoções, a entender que todas elas fazem parte, né? Legal. Todas elas fazem parte, elas são necessárias. E quando Uhum. a gente começa a parar de fugir delas e se permite a entrar em contato, mesmo que não seja muito difícil, parece que passa muito mais rápido. Uhum. Então, assim, a gente não controla a emoção, né? Como você disse, a gente gere por quê? Porque quando a gente toma consciência do que está acontecendo, a gente pode começar a fazer uma escolha. O porquê está sentindo, né? O que Uhum. eu estou interpretando? Como você disse, assim, a gente sente muita emoção e tudo baseia a nossa vida, né? 95% de tudo que a gente decide o tempo inteiro é baseado nas nossas As emoções. emoções. Exatamente. É Bom, baseado. tanto é que a propaganda, o marketing, se a gente prestar atenção para quem está nos ouvindo e nos assistindo, tudo que é vendido, tudo que é oferecido, tudo que imaginar de propaganda que tem no mercado, ela é baseada em atingir uma determinada emoção ou despertar uma determinada emoção para que a gente compre, ou para que a gente goste ou não goste, não é assim? Exatamente. E aí, o que se descobriu hoje, né, na neurociência? É que nós temos um automático para as emoções negativas. Por quê? Porque a Hum. nossa mente tem como que um velcro porque é negativo. Como um mecanismo de proteção. Imagina, a gente foi evoluindo lá, temos lá das cavernas, e que tinha naquela época o tigre, né, os perigos da natureza, ou a necessidade da gente de se proteger do tempo. E o medo naquela época, imagina, era muito importante. A Uhum. gente tinha que estar precavido para sobreviver, né? Então, o nosso cérebro, ele fez um velcro com tudo que é negativo. Então, nós temos uma tendência automática a nos prender a problemas. Se você acha que você é assim porque você é negativo, não é. Você é assim porque você é humano. Nós somos assim. E, por outro lado, nosso cérebro funciona como um teflon para as coisas que são positivas, né? Uhum. Emoções positivas. Imagina só que quando você passa o dia inteiro resolvendo coisas, trabalhando e tal, e vai acontecer várias coisas no seu dia a dia, né? Mas Uhum. digamos que você pegue um engarrafamento e o seu pneu fure no meio do trânsito, em pleno, você, antes de um grande compromisso de trabalho, e quando chegar no final do dia, o que você se lembra do seu dia? Você se lembra daquele momento difícil, né? Que às Uhum. vezes já até passou, já resolveu, mas a gente fica continuando lembrando daquele momento difícil, daquela emoção negativa. Nós não lembramos de todas as outras coisas boas do que aconteceram no dia. As coisas Uhum. boas a gente esquece rapidamente. Então, essa é a natureza da nossa mente, de se apegar ao que é negativo e de esquecer facilmente o que é positivo. É E aí positivo. que entra na gestão das emoções a consciência. Se nós temos consciência do que está acontecendo na nossa mente, a gente pode escolher para onde a gente vai levar os nossos pensamentos, né? É tipo Uhum. assim, opa, estou pensando lá no pneu furado, mas eu posso me lembrar também, né, de uma emoção boa, de algo bom que aconteceu, ou do que está acontecendo agora, que é muito bom, né?
Uhum. Então, a meditação, ela vem para mim, né, como eu percebi e eu entendo hoje, o estado de consciência vai nos ajudar a perceber o que realmente é para a gente poder escolher. Onde que a gente vai colocar a nossa mente para trabalhar as nossas emoções, né? Tem até um estudo que mostra que apenas 10% do que acontece com a gente não pode controlar. 90% a gente pode controlar. E foi Nossa. interessante que você falou assim, você falou assim, parecia que eu atraía já, né? Uhum. As pessoas acham que atraem, mas na verdade eu acredito que aquilo que a gente foca aumenta. É. Se você coloca o foco naquilo, você só vê aquilo. A atenção é como se fosse um filtro da realidade. A gente enxerga aquilo que a gente coloca atenção. Sim. Né? E E como a gente coloca atenção? Então, se você coloca um filtro negativo, você vê a vida difícil. Você vê a vida negativa, né? A vida trágica. Já viu aquelas pessoas que falam assim, ai, porque a vida é difícil, né? Tudo é difícil, as coisas são difíceis, porque é o filtro que ela coloca. Né? Uhum. Eu vejo isso muito claramente hoje, porque a minha rotina não mudou muito dos anos atrás. Eu continuo tendo que levar filhos para a escola, trabalhar, pego o trânsito, vou para o supermercado, né? Eu não virei um monge budista que fica lá na montanha só meditando. Eu tenho uma vida normal. Mas, assim, eu consigo perceber claramente que o meu filtro sobre essa vida mudou. Uhum. Né? E aí, quando eu estou indo para levar meus filhos para a escola, e eu passo ali no engarrafamento, em vez de ficar brigando com o que eu não posso mudar, que é aqueles 10% do engarrafamento, que a gente não muda, né? Eu mudo aqueles 90% que eu posso, e eu presto atenção no pôr do sol, entendeu? Eu aproveito para sentir a minha respiração, para conversar com os meus filhos, se eles estiverem comigo no carro, né? Para agradecer, para ouvir uma música boa. E aí, nesse momento dessa escolha, é que a gente vai fazer a gestão das emoções. É nesse Uhum. momento dessa escolha, mas você tem que estar consciente de onde a sua mente está. Porque se a Uhum. sua mente estiver brigando com aquilo que você não pode mudar, que é os 10%, você vai estar lá sofrendo no automático, Exato. né? É verdade. O trânsito continua ali, caótico como sempre, não mudou nada. Né? Falando da minha história, os acidentes continuam acontecendo. E aí hoje eu vejo, mas assim, primeira coisa eu olho, né? Eu posso fazer alguma coisa nesse momento com isso? A pergunta que eu me faço é: o que eu posso fazer com isso? Exatamente. Né? E aí, não posso fazer nada, já estão atendendo, né? Ou seja, o trânsito está assim mesmo. É igual você falou do pneu, fura o pneu, o que eu posso fazer com isso, né? Imagina que a pessoa que está nos ouvindo, ela pode dizer assim, mas para o Chantiran e para a Karine isso é fácil. Eles já meditam há tempo, eles já têm uma vida estabilizada, etc, etc. Se eu for um leigo, então, eu quero tomar consciência, o que eu faço? O que eu poderia estudar, o que eu poderia ver, além do Meditante Podcast com a Karine, que mais que as pessoas poderiam ver? Ou ouvir, ou assistir, ou fazer alguma coisa? Ô, Chutian, isso é interessante, porque parece que é fácil quando já chegou lá na frente, na verdade a gente não chegou a lugar nenhum, né? A gente ainda está no caminho também. E nem Exato. sempre é fácil para mim também, né? E é até interessante você falar isso, que eu estava viajando agora, e eu viajei doente. E eu tive que lidar com o desconforto de estar doente no meio de uma viagem, e de não me prender àquele sofrimento. Assim, o sofrimento, para mim, também é desconfortável, assim como qualquer outra pessoa. A diferença é Uhum. como eu lido com esse sofrimento, né? Que é aqueles 10% daquele sofrimento lá. Mas o que essa pessoa que está começando pode fazer? Só fazer o que ela precisa fazer cada dia. É um pouquinho cada dia. O problema é que a gente quer começar, que nem você vai aprender uma língua nova. Você vai começar a aprender a falar, vamos dizer, uma língua que você não fala, você fala italiano, né? Você vai começar a estudar italiano hoje, amanhã você vai sair falando? É, Não vai. não dá, não A dá. gente precisa repetir e repetir e repetir e repetir. Inclusive, eu e você, se a gente parar de praticar a meditação, essa autoconsciência, nós também vamos perder essa habilidade. Né? É que nem para Exatamente. academia. Eu vou para academia, eu treino meu músculo, e aí, se eu paro de ir, ele vai ficar fraco de novo.
Sim. É só exercício, treino e persistência e disciplina e continuação. Então, o que você precisa fazer? Começar. Nem que seja 1 minuto. Eu vou ensinar hoje uma prática que você pode fazer em 1 minuto, 2, 3, em qualquer lugar, né? Legal. Não precisa um lugar especial, não precisa um momento especial, né? A gente não precisa buscar. Muita gente, eu até estava contando outro dia, você podia meditar dentro do ônibus. Aí começaram a rir de mim. Falaram assim, pô, dentro do ônibus, você não sabe o que é andar de ônibus. Eu falei, sim, eu sei o que é andar de ônibus, eu já andei de ônibus. E as pessoas têm uma crença de que dentro do ônibus, com balanço, com barulho, com desconforto, né, o calor, não tem como meditar. E tem. Uhum. A gente pode tomar consciência da gente em qualquer lugar, a qualquer momento. Isso é Uhum. comendo, tomando banho, dentro do ônibus, dirigindo. É claro que isso não é uma prática de meditação formal, né? Que a gente diz formal, que é a meditação sentada. Mas se você está começando, comece com essas pequenas práticas de autoconsciência informais, que já está trabalhando também a sua mente, né? Se você escolhe começar É, a ficar consciente, já está no caminho já, né? sim. Eu faço de tempos em tempos. Teve uma época que eu fazia muito jejum, né? Até descobri o jejum intermitente. E aí, qual é o Uhum. segredo do jejum, para quem nunca fez? É como entra e como sai. Não é o durante. O segredo não está no durante, está no antes e no depois, né? Eu acho que isso vale para a meditação. Isso também vale para as emoções. Com certeza. As emoções, elas estão presentes o tempo todo, né, Judihan? A gente, o tempo Uhum. todo, está sentindo alguma coisa, mesmo sem estar consciente. E é impressionante como as pessoas têm muita dificuldade de reconhecer, apesar de Uhum. simples, né? Por exemplo, agora, se a gente parar e prestar atenção e for dar um nome para a nossa emoção agora, será que é simples dar um nome? É Né? Eu complicado. estou tranquila, eu estou ansiosa, eu estou agitada, eu estou feliz, né? Eu estou Uhum. angustiada, eu estou E triste. pode ser um misto de emoções também acontecendo ao mesmo tempo? Pode, né? Pode, com Pode, né? certeza. E Uhum. muitas vezes é, né, um misto de emoções. Mas as emoções, elas não são algo abstrato que está aqui no mundo das ideias, né? Tipo, ai, eu tenho medo, assim. Não. A emoção, ela está no corpo. A gente Uhum. sente, né? E quando a gente começa a meditar e tomar consciência do nosso corpo, a gente começa a tomar consciência do que é essa emoção aqui, ó. Tipo assim, hoje eu falo assim, ai, eu tô triste, eu sinto imediatamente o nó na garganta. Na verdade, eu Exato. já estava sentindo, só que eu não estava Uhum. consciente, né? Sabe aquele nó da garganta que vai chorar, né? A emoção começa aqui no corpo, numa dor no estômago, né? Numa dor nas costas, uma tensão, uma dor de cabeça. Então, uma das formas de perceber que emoção eu estou sentindo é tomar consciência do meu corpo? Seria mais ou menos isso? Seria a gente começar a parar, né? A pausa, e de começar a perceber no corpo onde está.